as travas. Por que que a gente fala travas? O nome já diz que a gente está travado, né? A gente usa duas opções que a gente vai comprar e vender, então a gente está travado. Travado no quê? A gente tem o nosso risco limitado, tá? Nosso risco limitado, e temos também o nosso lucro limitado. Então ele vai limitar tanto o risco, né? Tanto o prejuízo, como vai limitar também o lucro, tá? Vai fazer uma trava mesmo, tá? Então por isso que se chama trava. Então para isso nós vamos usar, como eu falei já, duas opções, tá? Duas opções. Ó, são estruturas, então, usando duas opções, uma comprada, sempre uma opção comprada, tá? E outra opção vendida, tá? Que ele vai dar essa trava para a gente e vai limitar o nosso risco e também limitar o nosso lucro. Vocês vão entender isso aqui a hora que começar a passar na prática, né? Mostrar o gráfico, que a gente vai falar tudo isso novamente, mostrar para vocês como é isso aí, o ganho e o risco, tá? Isso aqui é só uma teoria para você entender por que travas, tá? Como que funciona aí esse tipo de operação. As travas você pode especular aqui, tanto na alta da ação, ou especular também na baixa da ação, tá? Então, uma trava de alta, como o nome já diz para a gente, trava de alta. A trava, então, porque a gente vai usar duas opções, travando o nosso risco. Trava de alta, porque a gente vai especular na alta da ação, tá? Na alta da ação. O nome já diz tudo aqui, trava de alta. E também temos as travas de baixa, que é a mesma coisa. Trava de baixa, a gente vai especular na baixa da ação. Então, como eu disse, existem as travas de alta, né? E a trava de baixa. Outra coisa que a gente pode falar também, que as travas elas podem ser tanto no crédito, tá? Que você faz uma trava recebendo, tá? Faz uma trava recebendo, ou você pode fazer uma trava no débito. Você faz uma trava pagando, tá? Pagando para montar, ou então recebendo para montar. Isso depende da opção que a gente vai usar. Por exemplo, se eu fizer uma trava de alta com call, que são as opções de compra, eu vou usar duas opções de compra, tá? Sempre duas opções de compra. Trava de alta com call. Essa operação, ela é operação no débito. Eu vou pagar para montar essa operação, tá? Trava de alta com call sempre vai ser no débito. Se eu fizer uma trava de alta já com as opções de venda, as puts, vai ser uma operação no crédito. Eu recebo dinheiro adiantado, eu recebo o meu lucro máximo adiantado no outro dia na minha conta. Já vai acreditar na minha conta. No outro dia, se eu fizer uma trava de alta com put, tá? E nas travas de baixa? Como funciona na trava de baixa? Se eu fizer uma trava de baixa, agora ao contrário. Eu falei aqui que eu fizer uma trava de alta com call, né? Trava de alta com call, ela é débito, tá? Ela é de débito. Vou escrever novamente aqui. E se eu fizer uma trava de baixa com call, vai ser uma operação no crédito. Eu vou receber para montar. Ó, receber para montar. Então, vou fazer uma trava de baixa, acreditando na queda da ação, e é uma operação que eu recebo o meu lucro adiantado no outro dia na minha conta. E se eu fizer uma trava de baixa com put, ela vai ser no débito agora, tá? Vai ser no débito. Porque eu falei que uma trava de alta com put, ela é no crédito.
Se eu inverter a operação e fazer uma trava de baixa com put, ela vai ser no débito. Vai ficar mais claro na hora que a gente montar a operação. A gente vai destrinchar aí por que crédito e por que débito. Por que eu recebo um dinheiro adiantado? Tá? Porque eu vendo uma opção mais cara e compro uma mais barata. Então, a diferença desses valores vai ser meu crédito, tá? Porque eu estou vendendo mais caro do que comprando. Então, a trava de alta, tá? Vamos falar agora especificamente da trava de alta. Ela pode ser chamada também de Bull Call Spread, tá? Bull, por que Bull? É do búfalo, né? Do touro. Então, ela que é uma trava de alta. Call, porque é com opção de compra. E Spread, porque ela tem a spread, a diferença entre um strike e outro. Por exemplo, se eu comprar o strike 25 e vender o strike 26, estou tendo um spread aqui de R$1 entre os strikes. Então, por isso tem o nome de spread, Bull Call Spread. Esse é o desenho de uma trava de alta, tá? Ela vai sempre seguir esse desenho aqui, ó. Aqui é a linha 0, né? A linha que a gente está no ponto de equilíbrio, no break-even da operação, tá? Para baixo, a gente tem o nosso prejuízo, que vai ser limitado, olha aqui, ó. Nosso prejuízo é limitado. E para cima da linha 0, a gente começa a ter lucro na operação. Ó, e também temos o nosso lucro limitado, certo? Então, é uma operação que tem risco limitado e também temos lucro limitado, tá? Então, com duas opções de compra, eu já falei, a trava de alta, eu estou falando primeiramente da trava de alta com opções de compra, que é uma operação com débito inicial, tá? No débito, a gente faz a operação no débito pagando para fazer. Esse aqui é o simulador do Opções Net. Vocês já conhecem essa ferramenta aqui, né? Que a gente pode simular as operações. Eu não vou puxar do Profit, porque, como eu já falei para vocês, o Profit ele tem a diferença de preço no fechamento de mercado, né? Ele não pega o último negócio, ele pega lá o BDS que fica distorcido. Vamos simular por aqui, depois a gente tenta simular pelo Profit e ver se dá muita diferença. Então, primeiramente eu falei da trava de alta com opções de compra. Ó, selecionei o ativo aqui, Petro 4, que eu vou simular essa trava. A ação fechou a 32,07, tá? Aqui são as opções que eu vou usar. Ó, eu vou selecionar aqui duas opções, porque, como eu falei no início, é uma operação com duas opções, então a gente vai montar e simular com duas opções. Eu falei também que, para montar uma trava de alta, a gente vai comprar uma opção e vamos vender outra, né? Sempre uma comprada e uma vendida. Trava é assim, uma comprada e uma vendida. Primeiramente, nós vamos falar das calls, então vou selecionar aqui call, tá? Só usa duas opções de compra, não usa ação, esquece da ação agora. A gente pode selecionar aqui para simular o próximo vencimento, porque esse vencimento aqui, dia 20/5, está muito próximo, né? Vamos tentar simular no dia 16/7, que é o próximo vencimento das opções. A terceira sexta-feira do mês de junho. Eu estou repetindo aqui já para vocês gravarem aí sempre que o vencimento das opções, né? Terceira sexta-feira do mês. Tá. Então, agora vamos selecionar os strikes. A trava de alta tradicional, a mais comum encontrada, você compra uma opção de compra próximo do preço da ação, tá? Compra uma opção de compra próximo do preço da ação. Olha aqui, vou selecionar então o strike, né? O strike próximo do preço, o mais próximo perto da ação. 32,07 a ação fechou. Vamos escolher o strike aqui, 32,09, tá? Que está o mais próximo. E a gente vende um strike acima desse aqui, tá? A gente compra o strike menor, próximo do preço da ação, e vende um strike acima. Vamos colocar aqui R$1 de diferença
entre os strikes para a gente simular aqui. Depois a gente pode alterar também isso aqui. Vou pegar aqui 3309. Olha aqui. Olha o formato da operação aqui. Só um minutinho. Então, ela monta aqui, ela mostra para a gente esse formato da trava. Agora vamos estudar essa operação aqui. Ó, eu montei essa operação pagando R$540, tá? Paguei para montar. Eu falei que a trava de alta com opções de compra é no débito, tá? O que vai acontecer? Se eu estou fazendo uma trava de alta, eu estou especulando na alta da ação. Então, eu espero que a ação suba de valor, né? Suba de preço. Então, se a ação ficar aqui do 32,07 para cima, olha aqui o lucro na operação, tá? O lucro vai aumentando e se ela passar do strike 33,09, é o lucro máximo na operação, R$460, certo? Então, eu posso ter um prejuízo nessa operação que eu estou montando aqui. Posso ter um prejuízo de 540 para ter um lucro de 460, isso especulando na alta da ação. É uma operação que eu não gosto muito de montar assim, tá? Por quê? Porque o prejuízo, né, o risco está maior que o lucro, tá? Então, não é muito interessante montar esse tipo de trava, mas a mais comum que montam é assim, essa aqui, essa trava aqui no dinheiro, né, que é perto do preço da ação. Então, aqui vocês entenderam, né? A gente vai comprar um strike mais baixo, né? Vai comprar um strike mais baixo, 32,09, e vai vender um strike maior, 33,09. Duas opções de compra, tá? Ele vai dar esse formato aqui. Vamos primeiro estudar essa operação aqui, e depois a gente vai variar aqui, mudar essa operação para a gente ver qual seria mais interessante de montar. Porque essa operação aqui mesmo, eu não montaria. Por quê? Porque você tem que acertar a direção do mercado, né? Ela tem que pegar desse preço do 32,07 e subir, para você ter lucro, né? Se ela cair aqui, você já começa a ter prejuízo. Então, ela está nos 50%. Então, a probabilidade ali é 50%. Então, você tem que acertar a direção do mercado. Depois a gente vai variar aqui para eu mostrar como é uma trava de alta com um bom risco-retorno aí, tá? Mas só para vocês, para a gente ver aqui como é que funciona isso aqui. Ó, primeira coisa, por que eu estou pagando nessa operação? Eu comprei uma opção por 1,84, tá? Comprei uma opção por 1,84 e vendi uma opção por 1,30, tá? Comprei mais caro do que eu vendi. Então, eu estou pagando 54 centavos de diferença nessa operação. Aí, 54 centavos vezes o lote que eu estou trabalhando aqui, 1.000 lotes, que vai dar 540, que é o meu débito inicial. Então, trava de alta com opções de compra, a gente paga para montar, tá? Paguei 540, que é 54 centavos, vezes o lote que eu estou trabalhando. Se eu colocar aqui para simular 100 cada perna, né? Então, ele vai dar aqui R$54, tá? 54 centavos da diferença entre os preços que eu paguei e comprei aqui, né? Paguei e vendi, comprei e vendi, e vezes o lote, 100 lotes agora, 100 opções, tá? Então, agora ele já vai ficar aqui, ó, mesma coisa, é só multiplicar. O meu risco é R$54, por minha possibilidade de ganho de 46, tá? Agora vamos mostrar aqui por que eu vou ter o ganho acima desses strikes e vou ter o prejuízo abaixo dos strikes. Agora nós vamos estudar aqui aquele lance de direito e obrigações, tá? Se a ação continuar subindo, ela está agora no 32,07. É bom a gente passar essa aqui é praticamente a teoria, tá? Isso a gente vai aplicar também nas outras travas, depois nas travas com put e nas travas de baixa também. Se a ação continuar subindo, ó, ela vai sair aqui do 32,07 e ela passar aqui dos strike 32,09 e 33,09, o que vai acontecer? Quando a ação
passa acima das opções de compra, eu já falei para vocês que as duas vão dar exercício, né? Essas duas opções vão dar exercício. Deixa eu ver se consigo abrir o meu point fix aqui. Tá, então, as opções de compra, né? As call, elas dão exercício se a ação passar acima do strike, né? Se a ação vier aqui e passar acima dos nossos strikes, elas vão dar exercício, tá? Então, elas vão ser exercidas. Então, vamos ver o nosso lucro lá. Por que vai dar nosso lucro? A ação continuou subindo e passou aqui até acima dos 33,09. O que vai acontecer? Essas duas opções vão dar exercício, né? E qual vai ser o meu lucro? Por que esse meu lucro aqui dá R$ 46? A gente está comprado numa opção de compra do strike 32,09. Se eu estou comprado, eu tenho direito, né? Lembra que eu falei quem compra tem o direito? Então, se eu estou comprado no 32,09 e a ação está lá em cima, eu tenho direito de comprar a ação a 32,09. E quem vende uma opção de compra tem a obrigação de entregar a ação a 33,09, certo? Então, eu tenho direito de comprar, estou trabalhando duas opções. Uma eu tenho direito e a outra eu tenho obrigação. Eu tenho direito de comprar a 32,09, tá? E tenho a obrigação de entregar a ação a 33,09. Então, vamos calcular aqui. Vamos pegar a calculadora e vamos supor, então, que a ação disparou para cima aqui e essas duas opções vão dar exercício. Então, eu vou comprar a ação a 32,09, tá? E vou vender ela a 33,09. Porque eu tenho obrigação, só que eu tenho direito também, né? Tenho direito a 32,09 e tenho obrigação a 33,09. Então, isso aqui para mim é bom, né? Eu vou comprar ela a 32,09 e vou vender ela a 33,09, certo? Nessa operação, eu vou ter R$1 de lucro, né? Então, eu vou vender ela a 33,09 menos 32,09. Vou ter R$1 de lucro por ação. Se eu vou ter R$1 de lucro e descontar o que eu paguei para entrar na operação, menos 54 centavos, né? Olha lá, eu vou ter 46 centavos de lucro. Vezes o lote que eu estou trabalhando, 100, é aonde ele vai dar aqui o meu lucro máximo de R$46. Ó, tá vendo aqui, ó? Se eu colocar aqui acima e passar o mouse aqui nessa linha verde, que é a linha do dia do vencimento, então a ação disparando, eu vou ter 46 centavos por opção de lucro, que vai ser essa diferença de eu comprar a ação a 32,09, vender a ação a 33,09, ter R$1 de lucro, menos o que eu paguei no início, eu vou ter 46 centavos de lucro, né? Isso eu estou falando com 100. Se a gente colocar 1.000, só multiplicar, né? Vai ser a mesma coisa. Se eu colocar 1.000, então, agora eu vou ter R$1, né, de lucro nessa operação, vezes 1.000, tá? Menos o 540 que eu paguei. Isso aqui só para vocês aprenderem como é que calcula o lucro e o prejuízo da operação. Isso aqui é só algumas que eu vou falar na primeira aqui, que depois vai ser mais fácil da gente entender. Então, a gente vai ter R$460 de lucro máximo, tá? E se a ação vier abaixo, agora a gente calculou o lucro, vamos calcular agora o prejuízo. E se a ação vier abaixo do strike 32,09, abaixo, a ação continuou caindo. A nossa operação não deu certo, né? Não deu lucro. Elas vieram todas para o pó. Por quê? Porque a call, para dar exercício, a ação tem que passar acima dos strikes. A ação tem que passar do 32,09 e passar do 33,09. Mas estamos falando agora se a ação vier abaixo, ela caiu. E o que vai acontecer aqui? Essas duas opções não vão dar exercício,
tá? No dia do vencimento, no dia 17/6, essas opções vão deixar de existir, tá? Não preciso fazer nada. E o que a gente fica com o lucro, com o prejuízo inicial que a gente montou, tá? O nosso prejuízo, então, está limitado ao que a gente gastou na operação. Olha aqui, ó. Se eu colocar aqui o mouse aqui embaixo, ó, resultado, menos 540. E o resultado, o meu risco, qual que é? Os 540, tá? Porque o nosso risco está limitado. Lembra que eu falei a trava? Ela limita o risco e também limita o lucro. Então, se as opções não derem exercício e vier abaixo dos strikes, a gente vai ficar com esse débito inicial aqui, que é o nosso risco máximo. Então, resumindo, a trava de alta, a gente espera que a ação suba, né? Que a ação suba para a gente ter lucro. Ah, mas então vamos pensar assim. E se a ação ficar no meio, né? Vocês podem pensar. E se ela não passar do 33,09 e ficar entre 32,09 e 33,09, o que vai acontecer nessa operação? A gente vai ter lucro também, mas não vamos ter o lucro máximo, tá? O lucro máximo da operação é se a ação passar do 33,09. Mas, se a ação sair aqui do 33,07 e ir subindo, olha aqui essa linha azul. Essa linha azul, ela mostra conforme vai subindo o preço da ação, tá? Conforme vai subindo o preço da ação, como vai ficar o nosso lucro. Então, saiu a ação aqui do 32,07 e foi subindo, foi subindo, foi subindo. A ação agora está aqui, deixa eu ver a cotação aqui. 33, né? 33,72. Mas no dia de hoje, né? Essa linha mostra o dia de hoje, se a ação começar a subir. Então, a gente também tem lucro. A gente pode o quê? A gente pode desmontar essa operação antes da data de vencimento, tá? Não precisa deixar essa operação ir para vencimento, tá? Por quê? Porque se eu vejo que a operação está dando um lucro legal, eu não preciso deixar ela ir até o vencimento, porque ela pode chegar aqui no 33,09 em 15 dias e depois ela voltar tudo, né? E a gente vai sair de prejuízo com prejuízo na operação. Então, se a ação começou a andar, a gente já tem lá, ó, 39,40, 42% de lucro, 50% de lucro. O que a gente pode fazer? A gente pode zerar essa operação. Então, eu posso comprar, fazer essa operação hoje e zerar ela daqui 2 dias, por exemplo, se a ação continuar subindo. Tá? Eu não preciso deixar ela ir para exercício, não preciso esperar ela até o dia de vencimento. Tá? Então, a gente pode zerar e embolsar esse lucro aí, certo? Agora vamos estudar aqui, por exemplo, se a ação ficar no meio, que eu falei, né? Não, Se ela mas ficar... se zerar, você perde os 540 aí. Não, você não perde. Esse aqui é o lucro, né? Esse aqui, ó, por exemplo, se eu coloquei o mouse aqui, resultado, 231,85. Isso aqui é o lucro. Então, você vai, se você pagou 540, você vai receber, ó, vamos calcular aqui na calculadora, Diferença. 540 mais 231,85. Você vai fechar essa operação com 771,85, recebendo 780, entendeu? Você vai ter um crédito daí de 771,85, diminuindo o valor que você gastou, 540, que vai dar o lucro de 231,85, certo? Então, uma operação que especula na alta, tá? A ação começou a subir, você pode zerar a operação, não precisa deixar ir para exercício, tá? E se no dia do exercício a ação ficar no meio, igual eu estava falando? A ação ficar no meio, aqui, ó, entre o 32,09 e o 33,09, certo? Se ela ficar aqui no meio, vai acontecer o seguinte, você vai ser exercido só no 32,09. Por quê? Porque a ação está acima do 32,09, né? Ela não passou do 33, ela passou só acima do 32,09. Só que o 32,09, nós estamos comprado, lembra? É a opção que a gente está comprado. E se a gente está comprado, a gente tem o direito
Então, eu posso exercer essa opção, a 32,09, e vender já a ação no mercado aqui, ó, por exemplo, a 30, se ela parar aqui no, vamos supor aqui, vamos fazer o cálculo aqui no ponto fixo, que é mais fácil vocês entenderem. Então, nós estamos trabalhando 2 strikes, né? Ó, 32, vamos colocar 32 aqui para ficar mais fácil o cálculo, tá? 32 que a gente está comprado, certo? E o 33 que a gente está vendido, tá? Essa parte é um pouco mais demorada, que eu estou estudando aqui a teoria, estou destrinchando a operação mesmo, para vocês entenderem por que da operação dar o lucro e o prejuízo. Era mais fácil, às vezes, eu passar para vocês que a trava de alta vai dar lucro no tal ponto e prejuízo. Mas eu quero que vocês entendam por quê e também trabalhar aqui os direitos e obrigações, que a gente tem que saber. Então, a gente está comprado no 32 e vendido no 33. Vamos supor que a ação fique no 32,50, tá? Ó, 32,50. O que vai acontecer aqui? Isso no dia do vencimento, estou falando, tá? Antes do vencimento não vai acontecer nada de exercício, só no dia do vencimento. Vamos supor que a ação aqui, no dia do vencimento, fique no 32,50. Qual vai ser meu lucro? Eu falei para vocês que o lucro máximo é se a ação subir e passar acima dos 2 strikes, né? Lembra, né? O lucro máximo está limitado àquele valor, que é a diferença dos strikes menos o que você pagou para iniciar na operação. E se ela parar no 32,50? A ação aqui no 32,50. Então, essa opção, ela vai dar exercício, né? Concorda? Então, a ação passou acima da call, essa 32 vai dar exercício. E a ação está 32,50. O que vai acontecer, então? Você pode exercer o seu direito, tá? Isso eu estou falando de exercício, né? Você pode exercer, mas se você quiser já reverter a operação no dia antes, você também vai sair no lucro, tá? Só estou simulando aqui como seria esse exercício para vocês entenderem aqui. Então, você vai exercer seu direito de compra a 32. Então, eu vou ter a ação na minha carteira a 32 e ela está no mercado a 32,50. Então, eu vendo a 32,50, certo? Então, eu vou ter aqui R$500 de lucro, tá? Vezes aqui o lote que a gente está trabalhando, né? R$500 por ação, né? Cada ação vai dar 50 centavos. Eu estou falando vezes 1.000, né? R$1.500 aqui nessa operação, tá? Isso eu estou falando se ela for para exercício. Então, você tem o direito do 32, tá? Você pode exercer o direito no 32 e já vender a ação ao mercado. Mas nesse tipo de operação, a gente vai zerar ela antes, tá? Vamos zerar essa operação antes. No dia antes do exercício, a gente já pode reverter a operação e zerar ela, tá? No lucro, se ela tiver aqui nessa posição da ação, ela vai dar esse lucro aqui, tá? Daí diminuindo o valor que a gente gastou, vai dar esse lucro aqui. Mas é uma operação que a gente pode, igual eu falei, zerar ela antes, tá? Não precisa deixar ir para exercício. A gente só deixa essa operação ir para exercício quando a ação disparou para cima, tá? Quando ela disparou para cima daqueles strikes que a gente está trabalhando, né? 32 e 33. Ó. Se a ação tiver aqui a 35 e a gente resolver deixar essas duas ir para exercício, isso aqui a corretora vai fazer automático para a gente, tá? Você não precisa fazer nada. Você vai comprar a ação a 32 e vender a 33. Lembra que eu falei? Que você tem o direito, né? Está comprado e aqui você está vendido. Então, a própria corretora vai fazer isso para a gente. Vai comprar automático a ação a 32 e já vai vender no mesmo momento a 33. Vai dar esse lucro de R$1 também, tá? Lucro de R$1 por ação, vezes o lote, 1.000, né? Que a gente está simulando, então R$1.000
vai ter de lucro aqui, descontando o valor que a gente gastou de 540, que vai ser o 460 de lucro final da operação. Tá, então essa foi a primeira operação que eu montei aqui, tá? Que eu não acho interessante montar, só se você tiver muita convicção mesmo que a ação vai subir, né? A ação daqui ela vai subir. Só que, ao invés de eu comprar a ação para especular na alta, eu vou trabalhar uma trava com opções, tá? Porque eu tenho meu risco travado também. E se a ação continuar a subir, eu ganho. Então, essa é uma trava de alta no dinheiro. Agora vamos simular uma outra trava de alta aqui, tá? Deslocando um pouquinho os strikes e a gente tentar melhorar o risco-retorno da operação aqui. Ó, essa aqui, ó, essa operação aqui, ó. Por exemplo, eu mudei a diferença entre os strikes, ó. 30, aqui está R$1, 33, 34 para 34 e 34, tá? Estou com um risco máximo nessa operação de 370 para um possível lucro de 630, certo? Então, é uma operação um pouquinho melhor aqui. Ela tem um pouco menos de probabilidade, porque a ação tem que subir um pouquinho mais. Ah, mas aí você me pergunta, a ação tem que passar do 34 para me ter lucro nessa operação? Não, lembra que eu falei que a ação, se a ação for subindo, olha a linha azul aqui, ó, que mostra para gente. A ação está aqui. Se a ação for subindo, eu já tenho lucro na operação, ó. Eu já começo a ter lucro. Ó, vai subindo aqui o mouse. Ó, nesse ponto aqui, se a ação chegar nesse ponto aqui, eu já tenho 290, tá? 317, 372, tá? Eu começo a ter lucro na operação e posso desmontar ela antes. Então, não necessariamente a ação precisa passar dos strikes para me ter lucro nessa operação, tá? Eu posso especular aqui e, se a ação for subindo, eu tenho lucro nessa operação aqui, que está de risco para 370 para um lucro de 630, quase 2 para 1, tá? E se a ação explodir aqui, né, se ela passar do 34, por exemplo, daí eu tenho lucro máximo, daí eu ganho 630, se ela passar dos 2 strikes, tá? Vamos mudar aqui, depois a gente vai estudar essa operação em outro ativo aqui, ó. Vamos aumentar um pouquinho, aqui, só para a gente achar uma operação aqui de um risco-retorno interessante. Olha essa aqui, ó. Eu tenho um resultado negativo 510 e um possível lucro de 990. Tá? Já é uma operação já interessante. Ó, 590 é meu risco máximo para um possível lucro de 1.160. Então já começou a melhorar aí o risco-retorno da operação, tá? Diminui um pouquinho a probabilidade, mas aumenta sua possibilidade de ganho, tá? Agora, vou fazer uma trava de alta dentro do preço, tá? Dentro do preço da ação. O que vai mudar? Vai mudar que a minha probabilidade vai aumentar, porém vai diminuir o meu lucro e aumentar um pouquinho o meu risco, tá? E como é que faz isso? Eu vou trabalhar com strikes agora abaixo do preço da ação, abaixo do 32,07. Vamos montar aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, o strike, tá 32,07. Se eu pegar o strike 30,09, comprar e vender o 31,09, ó, eu vou ter um risco máximo de 610 para um lucro de 390. Tá vendo que diminuiu a relação risco-retorno? Tá? O prejuízo ficou maior na operação? Por quê? Porque minha probabilidade aumentou. Por que a probabilidade aumentou? Eu preciso que a ação fique acima do 31,09 para eu ter o lucro máximo na operação. Mas a ação já está acima do 31,09. Tá vendo? Ó, ela está 32,07. Então, a minha probabilidade aumentou. Olha a região de lucro que a ação pode andar aqui. Ela pode aqui vir até 30,75, tá? Que eu ainda estou protegido na operação, que eu ainda tenho lucro.
tá? Sai no 0 a 0 aqui, na verdade. Se ela vier a 30,75 a ação, se ela cair do 32,07 que ela está e chegar aqui até 30,75, eu ainda saio no lucro na operação, tá? Então, aumentou meu range de lucro, entendeu? Só que eu tenho, por outro lado, eu tenho um risco maior de 610, se a ação continuar caindo e passar abaixo dos meus strikes. Se ela passar aqui, ó, abaixo do 30,09. Mas concorda comigo que a ação está aqui, ó, 32,07. Ela precisa cair bastante para passar do 30,09, para eu ter o lucro, o prejuízo máximo. Então, por isso, aumentou a minha probabilidade. E com isso, aumentando a minha probabilidade, também aumentou o meu risco, tá? É assim, no mercado financeiro é assim, né? Então, se aumenta o seu risco, tá? Você também aumenta a probabilidade. Mas se você tem um lucro maior, né? O seu payoff está maior para o lucro, a probabilidade diminui um pouco, né? Igual a gente fez simulando naquela operação, que a gente tinha um prejuízo de, por exemplo, R$300 para um lucro de 800, por exemplo. Só que a nossa probabilidade está menor lá, tá? No mercado é prêmio de risco, então é tudo probabilidade. Se a probabilidade é maior, nosso lucro é menor.